alimentação pode ser um forte aliado nestas mudanças de temperatura, porque não é? Começam a haver estas oscilações e o nosso sistema imunitário pode ficar ligeiramente mais enfraquecido. No entanto, é importante ter noção que efetivamente o meio ambiente dá-nos aquilo que nós precisamos, por isso é importante ter uma alimentação in natura, daquilo que a natureza nos dá, e também respeitar a sazonalidade dos alimentos. Em que sentido? Que os alimentos que amadurecem na planta até este momento têm o seu teor máximo de nutrientes e de facto dão-nos aqueles que nós precisamos, não é? Não é à toa que agora começam a haver alimentos mais densamente calóricos, porque partimos do princípio que vai estar mais frio e precisamos de mais calorias para produzir energia, no entanto também temos de ter um bocadinho de cuidado porque às vezes não é assim, está mais frio e nós gostamos de ficar um bocadinho mais aconchegados, mas é um facto que temos que mudar um bocadinho o paradigma, que o básico funciona, não é? Que é ter uma alimentação saudável, ter uns bons hábitos de vida, o próprio descanso que vai ajudar e tem um papel aqui fundamental, que vai trabalhar a base do nosso sistema imunitário. Por isso, o melhor conselho que eu posso dar às pessoas nesta altura é aproveitar aquilo que a natureza nos dá, porque a natureza é sábia, é inteligente e vai nos dar os nutrientes que nesta altura nós precisamos, efetivamente. Nós temos que começar, imagina que temos uma pirâmide, não é? Vamos começar pela base, que é a alimentação, que é o básico, que não falha. Primeiro, se eu não consumo legumes, vou começar a consumir legumes, vou tentar variar os legumes. Não gosto de legumes, vou experimentar 7 vezes, como fazíamos nas crianças, que é para estimular aqui as papilas gustativas, e depois tentar, ou imaginem, colocá-los em batidos, ou colocar na sopa, ou triturá-los, fazer cremes é fundamental. Ninguém consegue ter uma alimentação saudável sem consumir legumes. Legumes é a base, ok? Porquê? Porque nós precisamos de micronutrientes. O que é que são micronutrientes? São os nutrientes pequeninos, não é? Que são as vitaminas e os minerais que nós não conseguimos produzir, à exceção da vitamina D, com o sol, não é? E então temos que obter através da alimentação. Se eu não consumir através da alimentação, o meu corpo não tem capacidade de produzi-los e eu vou estar em déficit. E eu preciso deles para as reações enzimáticas, para as minhas hormonas, para todas as funções no meu organismo. Então eu tenho que variar os legumes. Legumes ao almoço, legumes ao jantar e até quem quiser legumes a pequeno almoço. Tenho clientes que começam o dia com pepinas rodelas, eu com os espargos na frigideira e está tudo bem. E depois é fruta, consumir fruta. O ideal são, imagina, nós vamos consumir 400 gramas de hortofrutícolas, dava perfeitamente legumes ao almoço e ao jantar, ou até começar com sopa e 3 frutas, e tentar variar, e convém que uma por dia seja cítrica, que é o kiwi, a laranja, os frutos vermelhos. Porquê? Porque vai ter vitamina C, que vai ser interessante para o meu sistema imunitário. Os frutos secos, ácidos gordos e também zinco, não é? Inserir sempre alguma proteína na refeição. Para quem não quer proteína de origem animal, até porque carnes vermelhas devemos reduzir o consumo porque elas são muito inflamatórias para o nosso intestino. Preferir as proteínas magras ou então proteína vegetal. Aqui em Portugal nós temos as leguminosas, são baratas, têm fibra, temos variedade, substituem a proteína, só temos que combiná-la com cereal e é uma excelente opção. Priorizar sempre o azeite, que é a melhor gordura. Em vez do óleo de coco, o azeite é e será sempre a melhor gordura. E depois, além disto, não é? Acho que é uma frase que resume tudo na perfeição, que é: eu vou tentar desembalar menos e descascar mais. Porque infelizmente o nosso ritmo é tão acelerado, nós começamos já o dia a ter que tomar tantas decisões: o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer hoje, será que eu já paguei o seguro do carro, será que eu já paguei em mim, não é? Então o nosso cérebro é tão hiperestimulado que nós esquecemos de trabalhar o básico, não é? Que é tipo, vou planejar a minha alimentação, vou fazer o que é que eu vou comer de segunda a quinta e depois eu preocupo-me com o resto. Então nós o que é que fazemos? É barras, alimentos processados, então desembalamos mais e descascamos menos. Que são alimentos que são pobres nutricionalmente, têm poucos nutrientes, mas são muito calóricos, não é? E são práticos, mas não vão ser nem amigos do meu intestino, nem amigos da minha imunidade e muito menos, não é, das minhas glicémias, porque normalmente eles são muito ricos em açúcar. Eu
não diria mudar, mas eu diria que devíamos adaptar a nossa alimentação consoante a estação. Como eu disse anteriormente, não é? Está mais frio, o nosso corpo naturalmente procura alimentos mais densos calóricos, não é? Mais densamente calóricos, no sentido de produzir calor. No entanto, temos de ter cuidado porque às vezes isto não se verifica. Às vezes até há uma redução da atividade física e também não é interessante nós termos um aumento de peso desnecessário. Mas sim, por exemplo, nesta altura nós vamos privilegiar alimentos que são mais ricos em vitamina A, em vitamina C. Nós temos o exemplo de alimentos da época que são, por exemplo, a abóbora e a batata doce, não é? Privilegiar. Temos também os frutos secos, que são ricos em ácidos gordos, que são mais calóricos e temos que consumir com alguma moderação, mas também tem um papel importante até no teor de zinco, que vai ser importante na prevenção, não é? Da queda do nosso sistema imunitário. No entanto, eu não acredito também que devamos deixar também as refeições leves, no sentido em que podemos perfeitamente fazer uma sopa, não é? E colocar leguminosas e colocar uma proteína magra e que ela seja leve, mas que seja aconchegante e que seja quente. Portanto, acho que é moderar um bocadinho e não deixar de parte as refeições leves, porque elas também são importantes e são fundamentais. Sim, de facto, verifica-se um aumento de peso nas estações mais frias. Claro que eu acho que aqui também há algum fator confundidor, que é as estações mais frias também têm uma estação muito importante e muito relevante, principalmente aqui na Ilha da Madeira, que é o Natal, não é? Em que nós temos maior exposição a comidas mais pesadas, a doce e propriamente, infelizmente, também ao álcool, que vai levar também um aumento de peso. Mas o facto é que acho que todos nós sentimos um bocadinho isso, é quando está frio, não é? Apetece mais ficar em casa, mais fazer aquela refeição de conforto, ficamos um bocadinho menos ativos porque no mau tempo ou está chuva, e então a tendência é aumentar o peso. Por isso nós temos de ter cuidado e acho que também aqui o fator importante é a hidratação, nesse sentido, porque o frio nós acabamos por sentir um bocadinho menos de sede, no entanto nós perdemos água na mesma, pela transpiração, pela respiração. E algumas pessoas reportam que não sentem tanta sede, por isso não conseguem beber tanta água, mas podem optar, por exemplo, por chás, por infusões quentes, e conseguem hidratar na mesma e sentindo o conforto do calor, não é? Da bebida quente, que até é positivo, e sem descuidar a ingestão de água, porque muitas vezes nós queremos comer determinados alimentos à procura desta água, que é para combater esta sensação de sede que inconscientemente não está a ser percepcionada. Imagina, todos nós sabemos que uma grama de hidrato de carbono e proteína tem 4 calorias, não é? E uma grama de gordura tem 9 quilocalorias, não é? Toda a gente se assusta com isso, mas ninguém pensa que o álcool tem 7 quilocalorias. E normalmente as bebidas que nós consumimos, não é? Não, às vezes não são só álcools, não é? São bebidas destiladas e têm outra mistura. Por exemplo, a nossa querida poncha, eu sei que vou ser odiada depois de dizer isto, mas uma poncha pode ter 300 a 400 quilocalorias. Porquê? Porque tem o álcool, não é? Tem a aguardente ou a vodka, ainda tem o sumo, algumas levam, só leva limão, mas leva açúcar, porque aquilo fica adocicado, não é? E como a percepção de sabor é doce, é muito fácil vocês beberem, não só uma poncha, então num instante são, não é? 600 calorias, que se calhar se eu colocasse algum snack com 600 calorias a pessoa não consumia, mas é umas bebidinhas e nós consumimos facilmente. O álcool engorda, aliás, o álcool é um grande inimigo de muitas pessoas que eu tenho em consulta que fazem o plano bem durante a semana, que são bem comportadas, chega ao fim de semana e é aquele binge drinking, não é? Aquele beber exagerado e que acaba por estragar a semana, porque não é? Para vocês aumentarem 1 kg são 7.770 calorias a mais. Só que vocês conseguem fazer isto facilmente com álcool e com snacks e se calhar estraga o que foi feito durante a semana. Além de que os estudos científicos têm provado que já não existe uma dose de álcool que seja recomendável, ou seja, o álcool não, ok? Não traz nenhuma vantagem, nem a nível da composição corporal, nem a nível de sono, nem a nível do que nós comemos no dia seguinte, não é? Porque ninguém depois de uma noite de copos, no dia seguinte acorda e apetece-lhe comer uma salada. Não é? E a nível hormonal, na mulher também tem um impacto muito grande, portanto, na mulher e no homem, não é? Portanto, é uma coisa que só a ter que ser e muito moderada.
É muito importante ter atenção àquilo que nós comemos. Hoje em dia já se começa a perceber mais a importância do nosso intestino enquanto segundo cérebro. Em que sentido? Que nós antigamente, não é, íamos consumindo alimentos consoante a época do ano, consoante a sazonalidade dos alimentos, não é? E conseguíamos ir variando aquilo que a terra nos dava. Hoje em dia nós temos um acesso muito ilimitado de produtos, no entanto acabamos por às vezes ter uma alimentação um pouco variada. E para terem noção, é importante que nós consigamos variar entre 20 a 30 legumes ou frutas diferentes durante o mês, ou seja, eu não devo estar constantemente a consumir brócolos a semana toda, porque os brócolos são espetaculares, têm um composto que é anticancerígeno, que é anti-inflamatório. No entanto, eu preciso da variedade do meu intestino. No meu intestino eu tenho quase que uma minicidade de bactérias, eu tenho mais bactérias do que células e eu preciso alimentá-las. E os estudos e os trabalhos têm mostrado que quanto maior for a variedade de alimentos que eu consumo, maior será a variedade de famílias de bactérias que eu tenho, e isto é muito positivo e é preventivo a nível de saúde. E hoje em dia começa-se a verificar cada vez mais pessoas que têm problemas do nível intestinal e, portanto, acho que o problema está um bocadinho aqui na falta de variedade. Imagina, variar os legumes, comer legumes diferentes ao almoço, variar entre os crus e os cozidos e variar a fruta, porque se nós pensarmos um bocadinho, não é, de forma introspectiva, consumimos basicamente sempre as mesmas coisas e esta variação é muito importante, faz mesmo a diferença e acho que é algo que nós podemos todos mudar em casa, tal como também aqui falar da importância do índice glicémico daquilo que comemos. É importante manter as nossas glicémias estáveis e baixas, porque isso vai nos ajudar a melhorar a nossa parte imunitária, a estar mais concentrado durante o dia, não é? Não é à toa que às vezes as pessoas dizem, meio da manhã já estou super cansada, não me consigo concentrar, no trabalho não estou a funcionar bem, porquê? Porque se calhar comeram um pequeno almoço que é, não é? Leite com cereais, não é? Os cereais cheios de açúcar, logo de manhã, não é? A primeira coisa que eu dou ao meu corpo é açúcar, os níveis de glicemia aumentam, depois decrescem e eu vou ter uma quebra de concentração, vou ter fome, vou ficar irritada, não é? E claro que estas oscilações também afetam o meu sistema imunitário, por isso a ordem com que nós comemos também é importante, não é? Nós idealmente íamos começar a comer primeiro os legumes, depois a proteína e só depois o hidrato de carbono. Claro que isto é muito pouco português, não é? Porque nós vamos ao restaurante e qual é a primeira coisa que eles nos dão? É o pão, ou seja, hidrato de carbono. E então todos nós em casa podíamos começar, olha, vamos almoçar primeiro, vamos fazer uma sopa com os legumes inteiros e depois comemos o resto. Ou então, primeiro comemos todos a salada e a seguir comemos o resto. Isto vai fazer a diferença a nível glicémico e tentar não comer os doces sempre de forma isolada, não é? Comer um bocadinho de frutos secos, depois comer o doce, ou às vezes também outra estratégia interessante é comer e depois fazer uma caminhada de 10 minutos ou uns 50 agachamentos e vai ajudar a baixar os níveis de glicemia, e eu acho também importante e tem um impacto, até porque a diabetes tem um papel muito elevado hoje na nossa sociedade e algo que nós devíamos trabalhar. Imaginem, eu não vou dizer um não aos suplementos porque eles têm o seu papel e são fundamentais, mas como o próprio nome indica, o suplemento é algo que vai suplementar algum déficit que eu tenho. E como eu sei que eu tenho algum déficit, não é? Ou porque tenho algum sintoma ou algum sinal, ou porque eu fiz análises, que é a questão correta, não é? E que eu notei isso. No entanto, eu quero já esclarecer um assunto que eu acho que é super importante e as pessoas não têm noção. Um suplemento não é a mesma coisa que um medicamento. Um suplemento não tem nenhuma entidade que fiscalize a sua produção. Ou seja, quando eu vou comprar um suplemento a uma herbanária, a farmácia, à rua, na televisão, não houve nenhuma entidade que fiscalizasse como é que ele foi feito e que nada me garante de que o que diz no rótulo é o que está lá dentro. Porquê? Para eu colocar um suplemento no mercado só preciso de 3 coisas. É notificar a DGAV, não é? Ou seja, enviar para eles o rótulozinho e tem que garantir que não tem nenhum medicamento lá dentro, não é? E pode acontecer, não é? Haver alguma rusga e ele efetivamente ser fiscalizado, mas a maior parte das vezes isso não acontece, ou seja, eu estou a comprar algo que eu não sei o que é que tem lá dentro. E já foram feitos às vezes alguns análises e perceberam que a quantidade efetiva do produto que eles estavam a vender, por exemplo, ginkgo biloba, era 3%, ou seja, estou a comprar algo que não tem aquilo que eu queria comprar, ou seja, efetivamente eu não sei o que é que está lá dentro, eles não são fiscalizados, por isso temos de ter muito cuidado no que é que nós compramos, aonde é que nós compramos,
Por outro lado, existem algumas entidades, os laboratórios individuais, que fiscalizam alguns suplementos e que eu posso ir ao site e perceber, não é, se efetivamente eles são seguros ou não. No entanto, são suplementos que acabam por ser mais caros, porque têm essa fiscalização. E isso já é um fator que é preciso ter cuidado, não é? Nem tudo o que brilha é ouro. E depois, a nível de suplementação, é importante e sim, em alguns casos faz uma diferença. Por exemplo, vitamina D, no inverno eu trabalho o dia todo fechada, trabalho por turnos, não apanho sol, os meus níveis estão baixos, suplementação de vitamina D faz todo o sentido, não é? Por exemplo, em veganos é muito difícil conseguir ter um bom aporte de ômega 3 e vitamina B12, também faz um sentido. E depois é perceber que quando eu vou comprar um suplemento, convém saber o que é que eu estou a comprar, qual é a biodisponibilidade, qual é a forma de absorção, porque se eu estou a tomar um suplemento vou-vos dar um exemplo, vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis no mesmo comprimido, não é? Se um dissolvido em gordura e um em água, como é que eu estou a meter tudo, não é? Então um suplemento que devia estar dissolvido em gordura e tem uma cápsula que é transparente, que é para oxidar, ou seja, há muitas questões que nós temos de fazer e ter cuidado. Por isso, suplementação está na pontinha da pirâmide, só se eu precisar efetivamente. Depois eu noto que há muitas pessoas que já estão a fazer suplementação, estão a fazer várias e depois estão a fazer megadoses de vitaminas lipossolúveis que podem ser tóxicas e que podem ter efeitos negativos e as pessoas não têm noção porque eu comprei este suplemento porque o João está a comprar e o João ficou melhor, mas depois também comprou o suplemento do André e o suplemento do Tiago. Não é? E está a fazer aqui uma hipervitaminose, ou então, como eu costumo dizer, desculpa passar a expressão, que é um xixi caro, não é? Porque aquilo que não é absorvido nós libertamos pela urina. Por isso são interessantes, é preciso saber como usar, quando usar e ter atenção qual é o suplemento, como é que ele foi feito e se de facto é seguro ou não. Porque se não me está a acrescentar nada, acho que há formas muito mais interessantes de nós gastarmos o nosso dinheiro. São os mitos, um que eu ouço muito é que a vitamina C ajuda a prevenir as constipações. Errado. A vitamina C ajuda a reduzir o período da constipação quando eu já estou constipada, ok? E não tem que ser necessariamente a vitamina C efervescente, aquela capsulazinha que nós gostamos, podem buscá-la através da fruta, que é muito facilmente, ou até da salsa e das couves também tem vitamina C. Este é um dos mitos que soube com muita facilidade. O outro mito é que o consumo de alimentos frios provocam gripe ou constipações. Isto não é verdade. O que provoca gripes e constipações são os vírus e as bactérias, não é? Claro que se nós estivermos expostos ao frios e muitas oscilações, vamos ficar com o sistema imunitário mais enfraquecido, mas não é propriamente os alimentos frios que provoquem a constipação. O mito número 3 é que o leite agrava muito a produção de muco e piora a constipação. Isto é um mito. Já foram feitos vários estudos em relação a isto, não é? E claro que algumas pessoas percepcionaram que isto acontecia, no entanto não está aprovado cientificamente, não é? Isto não aumenta a produção de muco, por isso as pessoas podem beber leite. Claro que se eu tiver alguma intolerância, alguma sensibilidade, ou vou beber leite sem lactose ou vou beber uma bebida vegetal. Portanto, não têm que ter essa preocupação. É que os alimentos picantes ajudam a curar a gripe. Não ajudam a curar a gripe, infelizmente, senão era muito vantajoso, mas como o picante, não é, tem a capsaína, ela ajuda a desobstruir e nós sentimos quase que uma melhoria, mas infelizmente eles não ajudam a curar a gripe. O último, e não menos importante, que este é muito difundido, que é a laranja à noite faz mal. Não faz mal a laranja à noite, pode comer uma laranjinha à noite. Porquê que este mito foi difundido? Porque como a laranja tem vitamina C e pode ser estimulante, as pessoas acreditavam que à noite não iam dormir bem. Outra questão que pode acontecer é que como a vitamina C, a laranja é um bocadinho mais ácida, não é? Pessoas com problemas de gastrites ou com algum problema deste tipo podem sofrer um bocadinho com esta acidez da laranja, mas são casos esporádicos, de uma forma geral. Pode comer uma laranjinha à noite ou em qualquer outra altura do dia, até porque ela é rica em vitamina C e vai ajudar a imunidade. Já disse esta palavra durante a entrevista, que foi descascar mais, desembalar menos, não é? Comer verdes todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, ingerir fruta, que uma delas seja rica em vitamina C. Frutas são caixinhas de vitaminas, ok? Depois também é fundamental uma boa ingestão de proteína,
fazer uma boa gestão de stress, que acho que isto todos nós precisamos, não é? Está sempre ligado, e dormir bem e também, finalmente, não abusar da cafeína, porque a cafeína não nos dá mais energia, ela só inibe a ligação de adenosina no nosso cérebro, que é um receptor que vai causar o cansaço, não é? E basicamente mascar o cansaço, só que eventualmente ele vai aparecer, ok? Por isso, como vocês veem, não existe aqui uma pílula mágica, infelizmente, ou uma solução brilhante que vai nos resolver e melhorar a nossa imunidade, mas consiste na alteração dos nossos hábitos de vida no dia a dia, e o básico funciona, e podemos ver isso se estudarmos as zonas azuis do mundo, que têm os centenários que vivem durante mais tempo e que são centenários saudáveis, que fazem a sua vida, que têm mobilidade, não estão acamados, e quando estudam essas zonas perceberam que é comida natural, atividade física, que ainda não falei, que é fundamental também, uma boa gestão psicológica e acompanhar, e esta parte social também ser incentivada, e a alimentação daquilo que a terra nos dá. Saudável, pouco processada e tudo descascadinho e pouco desembalado.